cara já é pai de família e eu aqui, né? Pregando aqui pra vocês, mas espero que vocês recebam essa palavra hoje, que não vai ser eu que vai pregar, vai ser Deus que vai me usar. Então, queria que vocês abrissem lá no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Amém? Todo mundo abriu? Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, orar sozinho. E chegada já tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Só até aí, só até o 24. Amém? 24? Isso. O tema dessa palavra que eu trouxe para vocês hoje o tema é não volte atrás. Quem quiser anotar. O tema é não volte atrás. Eu estava vendo uma reportagem domingo. E essa reportagem ela contava sobre aviões que fazem voos internacionais sem escala. Ele não para em local algum. E essa reportagem contava que para o avião fazer um voo internacional de um país a outro sem escala, ele precisa estar com um tanque cheio de combustível. Então, e aí, a partir do momento que ele decola, dentro de alguns minutos, cerca de 120 minutos, ele não pode pousar. Porque é um tanque cheio. O combustível pega fogo fácil. Então, caso ele pouse novamente com o tanque cheio, uma fagulha escada pega fogo, deu uma faísca, porque são litros e litros de gasolina. E aí um dos procedimentos de segurança, quando dá algum problema no avião e ele já acabou de decolar, para ele pousar novamente, um dos procedimentos de segurança é jogar todo o combustível ao mar. Eu estava refletindo um pouco sobre isso. Você pensa aí o prejuízo que isso dá para os caras, porque a gasolina hoje está quase R$100, né? Então, o valor do combustível hoje está um absurdo. Isso de carro. De carro e de avião é muito mais caro, né? Porque... E como o tema da nossa palavra é voltar atrás, sempre que você volta atrás para algo ou alguma coisa, tem um custo. Voltar atrás sempre vai ter um custo. É como você sair de casa para vir para o G12, e aí você, no meio do caminho, você lembra que esqueceu o seu telefone. Você precisa voltar, você vai voltar. Mas ao voltar, você vai ter um custo, que você vai chegar atrasado, você vai ter um custo de combustível, isso vai te custar tempo, vai te custar chegar atrasado no G12, porque você voltou lá atrás, e voltar atrás tem um custo. Mas isso na nossa vida é o preço que você paga por voltar atrás, te custa tempo, te custa energia, te custa objetivos, te custa sonhos. Voltar atrás da nossa vida, se vocês pararem para refletir, é um prejuízo enorme. Em várias circunstâncias. Quando você pensa em voltar atrás, como voltando ao exemplo do G12, eu acho que, para mim, para vir para a casa do Fauber, quando eu estou indo, eu vou por um caminho. Para eu voltar, eu vou voltar pelo mesmo caminho, e para eu ir, eu tenho que ir pelo mesmo caminho. Então, quando você volta atrás, você vai voltar para o mesmo caminho que um dia você fez indo, mas agora você vai voltar, você vai fazer voltando, porque só existe um caminho. Para ir para Deus, para a gente se encontrar com Deus, só existe um caminho. É uma escolha. Não existem dois caminhos. Não existe você estar um dia dentro da igreja e outro no mundo. Não. É 100% com Jesus ou não. Ou é 100% dentro ou é 0% fora. Mas hoje, eu resolvi trazer essa palavra para vocês, porque na vida a gente é extremamente atacado para que a gente desista de tudo e volte lá ao ponto de início, para que a gente volte ao início. Todos os dias a gente é atacado, ainda mais vocês que são homens, né? Eu não trabalho ainda, até mesmo meus pais, mas vocês trabalham, vocês têm problemas no trabalho, vocês lideram pessoas no trabalho, vocês têm as suas famílias. Então, todo dia a gente passa por isso, a gente passa por ataques.
E diariamente a gente é influenciado por palavras de, às vezes, parentes, amigos, terceiros, por notícias ruins que assistimos ou ouvimos, ou então pela própria crise que o mundo diz que a gente vive hoje em dia. E essa crise quer regredir a gente. Essa crise quer que no meio das circunstâncias a gente diga que a gente vai desistir de tudo, que a gente vai voltar a ser quem a gente era antes. Mas eu quero que hoje vocês entendam que voltar ao ponto de partida não vai acabar com a sua vida. Ah, Ramon, como assim? Não vai acabar com a sua vida você voltar ao início. Só vai te atrasar. Porque o mesmo trajeto que você vai ter que percorrer depois. Você está voltando para depois você fazer aquilo novamente. Não tem lógica. Isso vai estar te atrasando. Só vai atrasar o teu propósito com Deus. Voltar atrás só vai atrasar a tua meta dos teus 10 homens. Sabe? Voltar atrás só vai atrasar a tua meta de 100 homens. Então, só vai fazer você enfrentar a mesma tempestade novamente. Voltar atrás não vai te dar nenhuma coisa boa, só coisas ruins. E eu queria que vocês anotassem isso. Voltar atrás não faz a tempestade acabar. Voltar atrás não faz o sofrimento acabar. Voltar atrás não muda, só te atrasa. Essa frase é bem forte. Voltar atrás não muda, só te atrasa. Porque você vai ter que passar por tudo aquilo novamente. E como lá no versículo 22 fala, sobre os discípulos de Jesus, ela fala que logo depois, essa parte é bem interessante, logo depois Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem ao barco. E o sinônimo da palavra ordenou é disse, mandou, determinou. E eu estava pensando sobre isso, foi algo que eu falei no seminário lá em Aracati, que eu comentei que em momento algum Jesus ele obrigou os seus discípulos a fazerem algo, sabe? Mas ele, assim como líder, ele orientou, e os discípulos deles cumpriram, sabe? Em momento algum você vê aqui Jesus obrigando, Jesus manda, mas Jesus ordena. E ordena vem de disse, vem de determinou. E o líder ele determina uma meta para o seu discípulo. O líder ele orienta o seu discípulo. E cabe a ele cumprir ou não. E os seus discípulos e os discípulos de Jesus cumpriram isso. Que foi o que eles fizeram. Eles foram para o meio do mar. Mas parando para repensar um pouco sobre isso aqui, antes desse fato ocorrer, os discípulos de Jesus já tinham passado uma tempestade com ele. Foi um fato que conta na Bíblia que havia uma tempestade, os discípulos de Jesus estavam com ele no barco, mas Jesus dormia. E aí quando eles acordaram Jesus, a tempestade acabou. O mar se acalmou. Mas nesse momento, Jesus está mandando eles irem para o meio do mar, mas Jesus não está junto. Sabe? É como um líder de um pelotão manda eles irem para a guerra, mas ele não vai junto. Eles ficam ali, o líder fica ali só observando. E aí, o que eu imagino que eles devem ter pensado, os discípulos? E aí, o que vai ser da gente? O cara que salvou a gente da última vez, o poderoso, o bichão, estava com a gente de ali para não escapar, mas dessa vez, e aí, e agora? O que vai ser de nós sem Jesus? No meio do mar, uma tempestade, né? Tudo escuro à noite, você não vê nada. E aí, você imagina a aflição daqueles caras, a aflição que eles passaram naquele momento. E aí, eu imagino que eles pensaram, o que vai ser da gente agora? O que a gente vai fazer? E é exatamente isso que a gente pensa quando a gente passa por um momento que você pensa em voltar atrás. É exatamente isso que a gente pensa. E se eu desistir da minha vida, o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? E aí é aquele momento que você para e pensa e parece que não tem nada não tem para onde correr, não tem o que fazer e o seu único pensamento é desistir. É aquele momento que você para e aí tudo ao seu redor está dando errado, é só problema na empresa, só problema no trabalho, na família, no casamento, com os filhos. E aí é aquele momento de aflição. Mas aí, mais para frente, é esse momento que Jesus nos vai dar uma lição de vida. E aí, é assim que muitas pessoas, estava até pesquisando um pouco sobre isso, que foi algo que aconteceu comigo,
que eu tinha um colega no colégio que ele tinha depressão. E como eu, antes da pandemia, não estava integral, então era o dia todo no colégio. E esse colega, cara, de segunda a sexta você vê ele, vamos supor que acho que na quarta-feira era muito. Se ele fosse na semana, uma vez na semana era muito. E aí uma vez eu lembro que o nosso professor conversou com a mãe dele, e a mãe dele justificava que ele tinha a frescura de dormir muito. Ah, não foi o colégio que eu estava dormindo, não deu pra ir, estava dormindo e tal. E aí um dia ele foi pro colégio e eu resolvi conversar com ele. Cara, e aí? Quando é que tu vai começar a vir? Como é que tu vai começar a estudar mesmo? E ele se abriu comigo, ele desabafou comigo que ele tinha depressão, sabe? E é esse problema que muitas pessoas que têm depressão, então que às vezes se afundam em vícios como droga, pornografia e vários outros vícios, como até às vezes jogos, se afundam porque ela tenta fugir da realidade. E era o que ele me falava, cara, muitas vezes eu não venho pro colégio porque eu passo o dia em casa dormindo, sem ter fome. Mas a minha forma de fugir da realidade, de fugir dos problemas, é dormir. E eu fiquei pensando sobre isso, talvez não, muitas vezes é assim que muitas pessoas se sentem. Sabe, às vezes você vai atrás de um discípulo, ele não quer vir, ele fica por ali, você manda mensagem para ele nem responde, mas aí você não vai atrás de saber o que o cara realmente passa. Sabe, você só questiona, o cara não quer nada. Sabe, deixa ele de lado, vou atrás de outra pessoa. Mas quando você realmente se coloca no lugar da pessoa, você tenta descobrir o que ela está passando, você começa a ter uma visão diferente sobre aquilo. Foi o que meu pai pregou no seminário, sobre a empatia. Quando você se coloca no lugar do seu discípulo e você começa a ter a visão dele sobre a família dele, sabe? Sobre o que ele está passando ali. E aí você começa a julgar ele de uma forma diferente. E a partir do momento que eu conversei com ele, ele me falava, não, eu tenho depressão, eu tenho isso ou aquilo. E ele falou que até a mãe dele julgava por frescura, né? Mas talvez nem ela se colocou no lugar do próprio filho de saber o que ele estava passando. E é assim que muitas vezes nossos discípulos se sentem, sabe? Ele tenta ali uma fuga de realidade para esquecer os questionamentos que a realidade traz para ele. Porque talvez se ele não estivesse ali tentando fugir dormindo, a realidade ia estar questionando ele em tomar uma decisão, sabe? Ou ele continua fazendo aquilo que é não tentando fugir da realidade, ou então ele vai ter que tomar a decisão de fazer tudo diferente. E aí a Bíblia fala, voltando lá para o versículo 24, que o vento soprava contra eles, mas eles estavam no meio do mar. E é assim que muitas pessoas se encontram hoje, no meio do mar, sabe? Você olha para frente, não vê mais nada. E você também olha para trás e não vê mais de onde você saiu, sabe? Você olha para frente e não vê onde você vai chegar, mas também você olha para trás e não vê de onde você saiu. Talvez as pessoas que estão aqui hoje se sintam assim, parados no meio do caminho. E é nesse momento que você pensa se realmente vale a pena continuar remando em busca do seu objetivo, do seu sonho, da sua meta, ou se você vai deixar o vento te levar. Porque os discípulos de Jesus, eles continuaram a remar, eles continuaram a tocar o barco, mesmo que o vento seja ao contrário. Porque se você parar para pensar, o vento é ao contrário. Então, se eles desistem, ele não precisa mais remar. O vento vai levar ele à praia. Mas ele não desistiu, ele continuou a remar. E essa pergunta que eu trago para vocês hoje. Eu queria que vocês refletissem. O que será que você tem feito? Será que você continua remando em busca da sua meta, dos seus 10 homens? Ou você parou, faz a sua célula quando faz, vai para o domingo, só você e a sua família ali, tá por ali mesmo, tá legal. E aí? Porque o líder de vocês tem uma meta de 10 a 100, 10 a 100, né? Até Ninguém já sabe mais como ouviu, como se aceita Jesus. Você não sabe se é mais 10 ou 100. Se é 10 ou 100, mas ele está na meta. E depende de você estar com ele ou não. Depende de você pular do barco e deixar ele e os seus outros discípulos. Depende de você. Depende de você estar no barco junto com ele ou não. Mas aí, é bem interessante isso que Jesus fez. Porque Jesus não estava com eles. Jesus mandou eles seguirem sozinhos. E Jesus queria ver a atitude deles. Sabe? Jesus queria testar eles. E voltando, e naquele momento,
E voltando nesse momento de você estar parado no meio do mar, esse momento é o momento que Jesus nos dá um exemplo de vida sobre isso, que é saber o que fazer quando dá vontade de voltar atrás. Sabe? Às vezes você está ali no meio de uma aflição e você, cara, vou desistir de tudo. Esse negócio de ministério não dá mais para mim, 10 homens não dá mais para mim, é muito puxado, não consigo levar nenhum cara passando, imagine 10. Imagine 10. Se parcela já é difícil, imagine para a igreja no domingo. Acaba acordar 9 horas da manhã. É difícil. Então, Jesus nos dá um segredo que ele deixa na palavra sobre isso. Eu acho que nunca vi ninguém pregar sobre isso. Que é você dar uma pausa. Nesse momento, desse período que ocorre isso aqui, Jesus estava no seu auge ali. Sabe, naquele momento que todo mundo queria estar perto dele, até quem odiava queria estar perto. Naquele momento que as multidões seguiam eles. Mas esse momento é um momento bem interessante que conta assim no comecinho do versículo 22. Calma aí. E fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E já chegada a tarde estava ali só. Jesus estava ali sozinho. Isso aconteceu várias vezes, se vocês pararem para pensar. E esse é o momento que Jesus nos dá uma aula. Que é o que? Você parar para pensar. Você dá uma pausa para você mesmo. E dar uma pausa não é você desistir. Não é você largar tudo e esquecer. Dar uma pausa é você dar uma pausa. Quando você dá uma pausa no filme, quando você bota para continuar depois, ele continua de onde? O mesmo caminho. Ele não volta ao início. E foi isso que Jesus fez. Ele deu uma pausa. E tem uma parte bem interessante que eu achei na Bíblia, que foi uma vez que Jesus ele pegou um barco, um remo, ele sentou no barco, entrou no mar e foi sozinho. Não tinha Pedro, não tinha Jacob, não tinha Tiago, não tinha João, não tinha ninguém. Sabe? Ele estava sozinho. E aí ele foi e deu uma pausa para ele mesmo. Foi um momento que ele refletiu. E enquanto isso acontece, a multidão seguia Jesus da praia. Enquanto ele estava no barco, no meio do mar, a multidão seguia ele à praia. Sabe? E aí eu imagino a multidão chamando: ei, eu preciso, eu quero ser curado, eu necessito. E ele: não, calma, estou no meu tempo, estou na minha pausa. Sabe? É aquele momento que ele deu uma pausa para refletir sobre ele mesmo, no que ele estava fazendo, no que ele estava sendo. E aí, esse momento esse é um momento que Jesus, ele não, talvez ele nem precisasse daquilo, mas é uma atitude extremamente aplausível para a gente, sabe? Porque ele era Jesus, beleza, que ele era um ser humano assim como a gente, mas ele não ia desistir de tudo. Ele veio para a Terra com um propósito, mas ele deixou esse ensinamento para a gente, que quando a gente estiver aflito com alguma coisa, com algo no ministério, na família, tá tudo dando errado, tá uma bola de neve, cara, dá uma pausa, sabe? Reflete sobre aquilo. É um tempo teu e dele, seu e Deus. Então, e a pausa, como eu já falei para vocês, não é a mesma coisa que desistir. Não é a mesma coisa que voltar atrás. E se vocês pararem para pensar, o momento que a gente está vivendo hoje é uma pausa forçada. A pandemia é uma pausa forçada. Talvez o Arthur, que tem emprego de sapato, talvez ele teve uma queda no seu financeiro. Porque foi uma pausa forçada, sabe? Ninguém esperaria por isso. Mas se você parar para pensar pelo lado bom da pandemia, quantas pessoas se aproximaram de Deus, sabe? Quantos discípulos você ganhou por causa da pandemia? Porque talvez naquele momento que o cara estava trabalhando, não era nem para ele estava trabalhando para o próprio trabalho dele. Ele estava trabalhando para o patrão. Então, talvez foi um momento que ele pausou e aí ele refletiu: o que eu estava fazendo na minha vida? Sabe? Foi um momento que ele refletiu e pensou: não, eu tenho que ter um momento com a minha família. E a pausa da pandemia foi para as pessoas se redescobrirem como empreendedor também. Com pessoas que poderiam criar lojas. Outras pessoas começaram a ganhar dinheiro. Exatamente, pessoas se redescobriram. Se redescobriram, é uma palavra muito interessante. E isso tudo só ocorreu por conta de uma pausa. O Paulo sempre quis dizer essa palavra. Redescobrir. Se redescobriram.
Então, esse é um exemplo que Jesus deu pra gente, quer dar uma pausa. Cara, tá tudo apertado no ministério, na célula. Às vezes você é uma correria na semana, é trabalho, vem pro G12 na correria, faz a célula na correria, tem que ter tempo pra tua família na correria, tem a celebração no domingo, e você fica aflito com tanta coisa, o cara fica louco. Tudo pode falar. Não terminar. Tá, beleza. Então, é um momento que tudo vira um estresse. Mas esse é um momento que Jesus, ele nos deu uma aula, ele nos deu um ensinamento que é você pausar, sabe? Você descansar, você se sossegar. Talvez não, com certeza Jesus não precisava disso. Entendeu? Só me metendo aí. Beleza. O pastor César teve que dar uma pausa, cara. Exatamente. Lembra? Ele parou a igreja, ele entregou a igreja, ele estava insatisfeito, pausou. E no momento de pausa, Deus deu a ele a revelação da visão. E aí foi um estrondo, né? É mesmo. Para tudo tem uma pausa, né? Eu acho que para todas as pessoas existe um momento que você precisa parar e refletir. Estou assistindo uma série, eu mostrei o Flávio semana passada. Se chama The Chosen, se vocês quiserem pesquisar ali com ele. É um aplicativo que você baixa e assiste de graça. E aí tem uma cena que eu estava assistindo no episódio que eu achei muito interessante. É uma cena assim que você provavelmente vai passar despercebido, né? Depois que eu assisti de novo que eu fui refletir e tu falou agora veio a minha mente. E o pessoal, Jesus estava se reunindo, né, para começar a pregar naquela cidade. Aí o pessoal estava tudo louco, né, esperando ver que ia ser o próximo local que ele ia pregar. Aí todo mundo lá naquele frisão de discípulo se ajeitando para preparar, né? A mulher samaritana convidando o pessoal, ó, ele vai pregar não sei o quê. E aí todo mundo procurando Jesus. Cadê Jesus? Tinha sumido. O pessoal foi procurar e não sabia onde é que ele estava. Aí saiu, o discípulo saiu se dividindo na cidade para procurar Jesus. Quando foram achar, o cara estava embaixo de uma... Não é o nome daquilo ali? Né? Não, era que os bodes carregam, os jumentos. Uma carroça. Estava ajudando o cara debaixo da carroça. Ah, eu vi essa cena. De boa, legal, de boa. O pessoal lá todo, né, e ele lá ajeitando a carroça. Deu certo, meu amigo? Aí ele deu, muito obrigado. O cara ainda diz assim pra ele, Você né? trabalha muito bem, você podia devia abrir arrumar uma loja. Aí ele olhou assim pro cara, uma oficina. Foi mesmo. A pausa, né, cara? Todo mundo lá na loucura, quando é que vai ser o próximo evento de Jesus lá. Ajeitando uma carroça, ó, o eixo da carroça. Exatamente. Eu achei muito interessante. Mas o detalhe disso aí não é ajudar na carroça, é trabalhar ajudando alguém, mesmo na pausa. Pra você ver uma pausa não é só você, cara, hoje estou cansado de tirar uma pausa para em casa. Não. Talvez a sua pausa, assim como Jesus, pode, sei lá, ir pra praia, ajudar algum amigo com alguma coisa, resolver alguma coisa em casa que está quebrado. Então, e o momento que Jesus deu uma pausa é bem interessante isso, porque foi o momento que ele recebeu a notícia que João Batista morreu decapitado. Quem foi João Batista? João Batista foi o cara que anunciou o ministério público de Jesus. Sabe? Simplesmente o João Batista. Sabe? E é um momento que ele necessitava de uma pausa. Talvez sim, talvez não. Ele era Jesus. Então, como o Caio falou, se você acompanhar em vários momentos da Bíblia, até passava como era aquele que passava no 8 não era os 10 mandamentos, não, passava a história de Jesus desde criança. Passava no canal 8, passava na Record. É a história de Jesus. É a história de Jesus, enfim. Em todos os momentos que ele passava o dia com seus discípulos e à noite ele ia orar sozinho. Sabe? Ele ia orar sozinho. Então, às vezes, quando você dá uma pausa, você para pensar, você recompõe ali os seus pensamentos e você consegue fazer muito melhor aquilo que você estava fazendo antes, porque você estava atarefado, você estava estressado. Então, no ministério é da mesma forma. Às vezes você está ali na loucura pela meta dos 100, mas no momento que você dá uma pausa, sabe? Tira ali um momento de lazer com os seus discípulos, você dá uma pausa, você esfria a cabeça com todo mundo, você consegue trabalhar muito melhor. Deu uma pausa, refletiu, apareceu o Exatamente. Ele que veio atrás de mim. Foi. Só chamando, ele sempre negava. Aí esse não me ouviu. Deu uma pausa no cara, ele deixou ele refletir e ele teve a decisão dele. E é como numa empresa. Um patrão que está ali o dia todo no pé
dos funcionários, faz isso, faz aquilo, o funcionário fica doido e não bate a meta. Mas o patrão que ele fala, ó, vamos fazer assim, mas no teu tempo, sabe, tranquilo, trabalha junto com o funcionário, faz o trabalho junto com ele, às vezes dá uma pausa, libera mais cedo, com certeza a empresa desse cara vai bater as metas e a do outro cara que estava ali igual um doido para bater a meta e não bate. Então, sabia que a Apple chama? Apple. Ela criou um local de entretenimento para os funcionários. Aí o cara pergunta para o proprietário, né? Mas se você é focado em meta, como é que você cria um negócio desse? Os caras vão ficar aqui se divertindo. Ele disse muito pelo contrário. Quando eles entram nesse lugar, eles esquecem do trabalho, renovam suas mentes, se aperfeiçoam. Quando eles voltam, eles têm ideias mirabolantes. Aqui é a fábrica de ideias. Eu estava vendo uma pesquisa essa semana, a Microsoft é da mesma forma. A galera trabalhava de segunda a sexta e aí não estava dando um rendimento bom. Colocaram a galera para trabalhar de segunda a quarta. Ainda era de das 7 às 4 da tarde. O rendimento da Microsoft foi lá em cima, mano. Por quê? Deu uma pausa. Sabe? Todo mundo precisa de uma pausa. O nosso corpo precisa de uma pausa. Aí você passa ali um dia trabalhando igual um louco, mas você tem uma pausa pro seu corpo. Sabe? Talvez a sua pausa é só de 8 horas, um horário de sono. E voltando ao que eu estava falando da empresa, a empresa da minha mãe é da mesma forma. A galera, ela tem uma gerente que a gerente é doida, mano. A gerente fala, ó, se você não bater meta aqui é meu emprego pelo seu. Porque se vocês não baterem meta, quem vai ser despedido é eu. E a gerente já botou o nego pra fora, já botou o nego pra dentro, já bota funcionário novo, bota funcionário mais velho, que tá na empresa mais antiga, pra fora. E fica uma loucura. Às vezes a galera, algum funcionário que ela contratou recente, nem dura, mano. Porque o cara fica doido lá dentro. Porque, ó, não tem ouvido direto, enchendo o saco. E aí, eu tava vendo um exemplo da Microsoft, você vê o rendimento da empresa foi lá em cima. Por quê? Porque pessoas precisam de uma pausa. E eu acho que esse exemplo da pausa, de você ter um tempo para si mesmo, surgiu aqui da Bíblia, de Jesus. Jesus foi um exemplo pra gente, ele é um exemplo hoje em dia. Então, voltando lá pro tema, não volte atrás. Hoje vocês são, acho que o Ministério do Flow em si é um exemplo, todo mundo comenta que é um exemplo não só para a igreja, mas para cada um, para um líder, sabe? Não vou pregar enquanto eu não tiver os meus 100 homens, sabe? Isso é um exemplo de perseverança, um exemplo de uma pessoa objetiva, sabe? E vocês são um exemplo junto com ele porque vocês estão nele nessa. Então, que vocês hoje não voltem atrás, sabe? Tá difícil, chamei só um cara na minha célula, beleza. Vou dar uma pausa, vou refletir, vou dar uma pausa junto com ele. Vamos, como foi que falou? Vamos as ideias. Vamos renovar nossas ideias. Vamos fazer uma célula diferente, vamos fazer uma célula mais atrativa. Então, a decisão dele, é um cara bem exemplar que, pra mim, tanto para o meu pai também é um cara muito exemplar para mim, pelas atitudes que eles tomam em relação ao ministério. Então, meu pai é o exemplo de uma pausa, né? Como ele estava pregando na última vez que ele pregou na igreja. Ele deu uma pausa para ele mesmo. Ele parou de fazer célula, vinha pro G12 às vezes, pausa, sabe? Vinha pro G12 às vezes, ele deu uma pausa para ele. Aí, a partir do momento que ele deu uma pausa para ele tirou de cima dele todo o estresse que ele tinha, sabe? Tudo aquilo que as pessoas iam falando, tudo aquilo que estava pesado sobre ele descarregou. Descarregou do zero e recarregou 100% novamente. Então isso foi um exemplo de pausa. Então, para que vocês hoje não venham voltar atrás, mas que venham, por mais que você não vê o que você vai ganhar na frente, mas por mais que você não veja, mas continua a remar, e essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Valeu, valeu pelo convite. Tremenda, cara. Vamos nos comentários. Olha, eu vou dizer aqui, agora eu vou dizer logo o meu primeiro Isso. comentário. Eu tenho uma absoluta certeza que essa palavra não foi teu pai que te deu, não foi tua mãe que te deu, foi o Espírito Santo que te deu. Porque tu não sabe o que eu estava conversando com aquele rapaz antes de chegar aqui. Ele nem sabe o que eu estava pensando também. E eu dizia para ele, ele perguntou para mim, como é que você está, irmão? Eu falo, estou bem, estou com saúde, estou bem, estou tranquilo. Nesse aspecto eu estou beleza, mas eu estou triste.
Eu tô triste. Aí disse, por que, irmão? Porque ontem a minha célula não foi escalada. Os homens não foram para a célula, nós fomos para uma célula de mulheres praticamente. Mas no desenvolver da palavra, Deus acabou falando no meu coração. Para não desistir, olhar pelo lado positivo que está acontecendo ali, né? E aí você traz essa palavra dizendo, às vezes é necessário ter uma pausa para a gente refletir o que está acontecendo, pensar melhor o que a gente tem que fazer, o que a célula está assim, chegar a uma ideia, abrir a mente para aquilo que a gente não está conseguindo ver. Então, meu querido, que Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue assim com essa humildade, centrado, você passe segurança do que fala, como alguém que tem comunhão com Deus, que Deus seja contigo. Estou falando isso aqui e eu estou todo arrepiado, meu querido. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Bem. Mais alguém? Tá? Eu proibi logo o Ribeto de falar com o Ramon. Para a primeira coisa que eu disse para ele, pô, eu vou chamar o Ramon para trazer uma palavra lá no nosso corredor. Antes de me ligar, o Gardene mandou uma mensagem no grupo. Essa semana de Deus não vai ser na quinta, porque na quinta o Ramon vai pregar no G12 do Flávio. Eu falei, ixi, que história é essa? Que é isso aí que eu não tô sabendo ainda. Antes de ser convocado. Antes de ser convocado. E ele perguntou a ele, tô sabendo de nada. Chamava. Sabendo de nada. Ele obedeceu. Aí foi quando tu me mandou uma mensagem, ó. Oi. É porque eu tive uma. Ela vinha falando que eu estou trabalhando muito família. Eu estou orando por família. Família sacerdotal. Legado, isso é importante. Nós temos os nossos familiares juntos, ali, acompanhando o nosso ministério, né? E aí eu estava orando, o Espírito Santo disse, você precisa começar a pegar alguns filhos de 12 para pregar na tua reunião de G12, fazer uma surpresa. Porque o intento maior, além de cultivar a família sacerdotal, também era ouvir os filhos para aprender aonde nós estamos falhando com eles. Porque às vezes nós achamos que fazemos tudo correto, cara. E tem alguém que nos ama, que aposta em nós, assunto do teu coração todos os dias. Que a tua mente seja iluminada pela palavra e a reflexão. Que o nosso fresca pelo seu coração. Pai, eu te dou graças pela vida do Ramon. Que nessa noite nos abençoou muito mais do que imaginávamos. Foi um canal de bênção nas tuas mãos. Olha para a vida dele, Senhor. Olha para o presente, olha para o futuro desse rapaz. Prospera em tudo que fizer. Ser com ele, Espírito Santo. Ser com ele no levantar, ser com ele no deitar, ser com ele no andar. Dá a ele a tua revelação, dá a ele a tua palavra, dá a ele, Senhor, teu amor, dá a ele a tua graça, a tua proteção. Ó Senhor, ministra a vida deste moço de uma maneira poderosa. Que ele cresça. Que seu ministério não seja contado, porque não dá para contar. Que o seu ministério não seja contado, porque as pessoas verão a glória do teu nome na vida dele, Senhor. Move, Senhor, sobre a vida dele hoje, como equipe, não somente como um homem só, mas como equipe. Eu sei que o pai dele está aqui também como sacerdote. Nós estendemos nossas mãos e abençoamos a vida do Ramon com todas as sortes de bênção do reino do céu, com todas as sortes de bênção do reino do céu, e que a vida dele cresça e multiplique, e que seu ministério resplandeça diante do Senhor, para a glória do teu nome. Assim nós abençoamos a vida dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dá um abraço, meu glória. Abraço, meu amigo. Saiu lá de Marcha Justa de noite para nos abençoar, cara.
né? Encabulou até o Zezitos.